E aí, galera, eu me chamo Gustavo. Atualmente eu sou estudante de psicologia, né? Eu tô no quarto semestre. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para poder quebrar algumas ideias erradas que eu vejo que uma galera compartilha na internet. Por mais que com muitas boas intenções, na maioria das vezes, dificilmente são pessoas mal intencionadas, mas que no final da linha acabam estando erradas em muitos pontos de vista. Por mais que provavelmente ainda ajudem muita gente. Qual que é a questão? Conforme eu acabei, né, necessariamente estudando, principalmente sobre esse lado psicológico do ser humano, eu percebi e cheguei a uma conclusão de que não é realidade essa questão da galera falar que sobre coisas, simplificar problemas complexos. Então, por exemplo, quando você pensa, quando você vê que tem certas pessoas que influenciam outras, falando sobre, não, pô, você precisa pensar positivo, que é uma questão de, isso é muito comum, que é uma questão de disciplina, que o problema em si é falta de disciplina, que você consegue mudar a sua mente com a sua própria mente e que muitas vezes é preguiça ou falta de vontade, etc. São respostas que muitas vezes, além de diminuir o sofrimento do outro, né, elas não consideram o contexto. Então, qual que é o ponto central? É que sempre que você tem um problema na sua vida, problemas de vida, né, por exemplo, problemas financeiros, problemas de relacionamento, decidir para onde morar, enfim, problemas complexos da vida. Eles são multifatoriais, então são problemas que envolvem vários fatores e para você resolver isso, você vai precisar de um conjunto de informações, muitas vezes. É diferente de você, por exemplo, querer consertar uma roda de um carro. Então, por exemplo, se você está dirigindo e o seu pneu estourou. Você precisa trocar o seu pneu. É um problema simples, simples no sentido de, tipo, é óbvio, trocar o pneu. Se você não sabe trocar o pneu, você pesquisa ali no YouTube como trocar o pneu do meu carro. Você pega o seu step, se você não tem, você vai precisar ir comprar e troca. Entende? É uma questão direta, objetiva, simples. É diferente de um problema complexo da vida. E muitas vezes, quando você tem acesso a esse ambiente e é influenciado por essas pessoas que alegam essa questão de disciplina, falta de preguiça, que você precisa pensar positivo, etc., esse tipo de discurso, você diminui o problema. Então, o foco aqui, a ideia é conseguir te mostrar que não é bem assim. E no caso desse vídeo em específico, é a respeito das pessoas que têm diagnóstico ou que sofrem com essa questão de falta, se for diagnóstico no caso depressão, ou se você sofre com falta de motivação, dificuldade em fazer coisas que por vezes parecem simples. Por exemplo, vamos supor que você tá lá dirigindo seu carro e aí você acaba percebendo que o seu pneu furou. Compreende que esse pneu furar é um problema, um problema objetivo, direto, simples, e você tem alguma ideia de como resolver. Então, por exemplo, você vai pensar, pô, eu tenho step? Tenho step, beleza, então eu preciso trocar. Eu sei trocar? Nunca fiz? Então, se eu tenho dúvida, eu vou abrir um vídeo no YouTube ali e aprender a como trocar o pneu. É um problema simples, você tem noções de como resolver e é algo objetivo. Quando você tem problema, quando a gente fala de vida, né, de problemas de vida, por exemplo, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de rotina, de comportamento, etc., são problemas complexos que são influenciáveis por várias camadas de coisas, entende? É como se fosse uma grande química e que você é influenciado por muita coisa, pelo ambiente. Tem a questão de como você dorme. Poxa, uma palavra que você ouviu já vai alterar ali como você está no dia. Tem influência muitas vezes do Estado, do governo. Tipo, tem várias influências que não entram
e que não entram, não se respondem por essa questão de simplificação, no sentido de disciplina, falta de motivação, falta de querer. Então, qual que é o perigo? O perigo é quando você tem acesso a esse tipo de discurso, é que você invalida o sofrimento da pessoa, muitas vezes, por causa da dificuldade que ela está tendo, ou, além disso, né, você acaba colocando uma pressão em coisas que muitas vezes não necessariamente ela vai conseguir resolver sozinha. Entende? Mesmo, vamos colocar até em transtornos. Vamos supor, né, que a pessoa está desenvolvendo ali uma depressão. Esse transtorno, ele afeta a mente da pessoa, como a mente funciona. Literalmente, né? Biologicamente, os transmissores lá e tal. Altera. Por isso que precisa de medicação, precisa de terapia para poder direcionar a pessoa e etc. Uma simples falta de força de vontade, tipo, querer, não é suficiente. Então, o que fazer? A solução não é tentar forçar a mente. Então, o foco aqui é a gente conseguir fazer um pouco todos os dias. O importante é não ficar estagnado. Então, conforme a gente age um pouco todos os dias, você vai tendo, você vai criando alterações ali no seu cérebro que vai te levar a melhorar aquela situação. O que a gente vai falar agora é sobre micropassos. Esse conceito dentro da psicologia é bem simples, na verdade. Basicamente, o que você faz é, ao invés de pegar um objetivo muito grande, como por exemplo, estudar, você vai pegar e vai quebrar isso em pequenos passos no dia a dia que você pode fazer para começar. Não necessariamente terminar, mas começar. Então, por exemplo, você quer estudar mais. Poxa, eu vou colocar um micro passo ali no meu dia, determinar uma hora no meu dia para poder simplesmente abrir um livro, ou abrir um PDF, ou ler o título de um livro, ou ler o primeiro parágrafo. Entende? Tem que ser algo bem simples, fácil de fazer, de certa forma, direto, não pode ser algo complexo e simples. É isso. Mas aí eu vou te. Calma, calma, calma. Não, não, não. Eu vou ajudar. Isso é só uma breve explicação. Calma, jovem gafanhoto. Pessoas que nasceram e viveram a vida inteira presas no fundo de uma caverna escura, vamos supor. Aí, elas estão acorrentadas, obrigadas a olhar apenas para uma parede. E atrás dela tem uma fogueira, né? Essa luz de fogo, ela vai projetar sombras na parede, naturalmente, né? Como esses prisioneiros nunca viram um mundo externo, né, fora da caverna, eles têm certeza absoluta de que as sombras são realidade, se tornam reais. Um dia, um dos prisioneiros consegue se soltar e caminha para fora da caverna. A luz do sol machuca os olhos deles, né? É igual quando a gente tá tentando dormir e aí alguém liga a luz de repente, ó, machuca os seus olhos. Mas logo ele volta, o olho se adapta e ele consegue enxergar o mundo real. Ele vai perceber que as sombras na parede eram apenas uma mentira, uma distorção, não era algo real realmente. Mas que pra ele parecia. Ele decide voltar pra caverna para contar a verdade e poder libertar os outros, seus amigos. Mas os prisioneiros acabam rindo dele. Eles acham que o mundo lá fora é loucura e escolhem continuar na caverna, acorrentados. Entende? A caverna é algo seguro, é algo confortável, é algo que eles conhecem, né? E trazendo para a vida real, e aí começa a brincadeira. Então, depois que você entende, usando essa alegoria do mito da caverna, basicamente a caverna seria o ambiente. E a sombra é a lente que você consegue enxergar, né? Todos nós temos lentes, perspectivas, mas nem
sempre, né, para alguns aspectos da vida devido à nossa história, aquela lente vai ser realidade. Então, por exemplo, nesse caso da alegoria, quando você decide sair da caverna, é quando você procura outras perspectivas, né? O ambiente que torna o ambiente do teu cérebro que torna deprimido, você fica mais pessimista, né? Entre outras coisas, ele vai mudar a sua perspectiva, ele vai alterar a sua lente, a sua perspectiva, entende? Então você não consegue ver as coisas como elas realmente são, você vê sombras. Partindo desse ponto de vista, em que você começa a descobrir, né, que nem tudo que você percebe é real, é realidade, a saída é justamente mudar esse ambiente. Então, pensar nas sombras não vai fazer ela sumir. O que vai mudar realmente é a ação, é você se movimentar, é você começar a fazer pequenas coisas. Que no caso seria o sair da caverna, né? Seria o se expor a novas experiências para você ter novas perspectivas e aí sim começar a melhorar essa situação. Por mais que doa, né? É bem doloroso essa questão, mesmo para coisas simples, mas é o que faz a gente crescer realmente, né? É até um paradoxo da vida essa questão de que para você poder crescer você precisa sofrer, você para você ficar forte, você primeiro sente que você é fraco, né? Por exemplo, quando você vai para academia ou quando você começa a estudar um assunto complexo e percebe que na verdade você não sabe tanto quanto parece. Enfim. Então, o ponto todo é: comece. Então, aos poucos, né? Arrume sua cama, abra a janela, comece aos poucos fazendo pequenas coisas, pequenos passos, micro mesmo, para começar a andar realmente e, né, alcançar os objetivos. Eu não vou entrar em mérito de organizar e tudo mais, etc. Eu acho que só aí você já tem, já deu para dar uma ideia legal e dar um pouco de trabalho, né? Bem interessante. É mesmo? Muito bom estudar, cara. Você é louco. Enfim. É, então, entendendo isso, né, até agora, quando a gente entra, para poder finalizar, quando a gente entra na psicologia comportamental, você entende que o que dito o seu dia a dia muitas vezes é o seu ambiente, né? E esse ambiente, querendo ou não, é uma coisa física, né? Você consegue alterar ele. Por exemplo, vamos dar o exemplo do quarto. Um quarto bagunçado, escuro, com coisas largadas, você concorda que isso afeta você de alguma maneira, entende? É diferente de um quarto organizado, sua cama arrumada, uma janela aberta, a luz ligada, etc. É diferente, entende? No seu dia a dia, cara, isso faz diferença, principalmente para quem trabalha remoto, de casa, ou enfim, né? Isso até em escritório, sua mesa, onde você trabalha, ou enfim, você pode usar isso em múltiplos exemplos. O ponto todo não é você tentar curar, né? É aprender aos poucos que você consegue sair de certas situações através de sem simplificações rasas, entendeu? De só falar, ah, mano, você precisa ter disciplina, né? Falta de disciplina. Entende? Você vai começando a ver que é algo construível e não algo que você simplesmente nasce com ou sem, ou que você herda, ou que magicamente te aparece, entende? É diferente, fica mais palpável. Enfim, a verdade é, o mundo continua, né? Poucas pessoas, ou né, quase ninguém, realmente vá entender o que cada um passa. É bem difícil isso, ainda mais porque a sua perspectiva é única, entende? É única. Enfim, a ideia é não tenta escalar a montanha inteira, né, em um dia, mas tente dar aos poucos os primeiros passos.
caminhar. Simplesmente continue aos poucos, que as coisas uma hora engaja e dá certo. Enfim, tamo junto. Não esquece de, se gostou, dar um likezinho top e se inscrever. Fechou? Fechou? É um bom acordo, eu faria esse acordo.